Amados, eu quero trazer uma palavra ao seu coração nessa noite. Há uns dias atrás nós compartilhamos sobre sementes. E nós tratamos o assunto semente financeira, semear na igreja, semear na vida de outras pessoas. Deixa eu perguntar aqui, alguém semeou na vida de outra pessoa e já teve um retorno nesses últimos dias? Não, faz um sinalzinho para mim. Ali, quem mais? Quem mais? Vladimir, vem cá, conta para mim. Não sei o que aconteceu, mas vem cá, você vai contar o teu testemunho, vem cá. Já que você levantou a mão, vai contar o teu testemunho aqui para nós. O que aconteceu? Conta para nós. Graça e paz à igreja. São tantas as experiências que a gente tem ao longo do ano, né? Mas em especial naquele domingo que o Arno trouxe a palavra, naquela mesma tarde, ao sair aqui, começaram a corrente aqui de semear um para o outro, e o Arno falou, agora para. Bem na hora que eu tinha recebido um monte de dinheiro ali, eu falei, poxa, alguém semeou na minha vida, acho que é para mim agora. Mas não, graças a Deus, assim que eu saí daqui, já semeei na vida de um irmão. E aí, eu também, na graça, aqui no favor de Deus, estou à frente de um ministério de oração que a gente ministra o grupo às quarta-feira. E naquela quarta-feira, esse irmão veio e deu um lindo testemunho no nosso grupo, que inclusive, ele não estava participando da ministração aqui no templo, ele estava de grupo de serviço. E ele estava orando por uma situação lá, e ele precisava daquele recurso. E ele, sem saber, eu encontrei ele no caminho, abençoei a vida dele, e ele ficou sem palavras. E foi tremendo, porque na quarta-feira, ele veio, deu testemunho, e foi tão grandioso que Deus fez na vida dele, assim, que ele também abençoou uma vida. Naquela semana, essa pessoa se entregou para Jesus e participou na nossa reunião na quarta-feira. E nessa mesma semana, Deus me abençoou no meu negócio com um grande negócio, né? Eu tinha um compromisso ainda para ser cumprido esse mês, nesse final de ano, e era um compromisso alto. E, para minha surpresa, Deus me abençoou num negócio onde o meu cliente falou assim, olha, Vladimir, me dá um desconto, vou te pagar antecipado. E coisa que ninguém faz hoje, né? Tipo, vou te pagar já, você pode me entregar ano que vem. Então, esse é um pequeno testemunho de tanto que nós temos recebido ao longo de todos esses anos aí, nessa experiência de semeadura e colheita. Amém? Obrigado. Vamos aplaudir a Jesus. Obrigado, Vladimir. Glória a Deus. Amados, e eu quero continuar nesse assunto com você hoje. Semeadura e colheita. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia ou acompanhar no monitor Mateus capítulo 13, a partir do versículo 3. Nosso Deus é um Deus de sementes, esse é um assunto que Deus gosta, e você encontra Ele pela Bíblia toda. E nós queremos avançar um pouco mais, e hoje eu quero abordar um outro tipo de semente. Essa semente, que o Vladimir testemunhou, é uma semente financeira. Hoje de manhã, quando terminou aqui a ministração, o irmão ele puxou meu paletó e disse, pastor, não fala para ninguém meu nome, mas sabe de uma coisa? Eu semeei um carro na vida de um irmão. E sabe o que me aconteceu? Eu falei, não, eu ganhei a caminhonete que eu mais desejava na minha vida. Eu só quero testemunhar. Valeu, obrigado, hein, pastor? Glória a Deus, não é maravilhoso, amados? Não é maravilhoso? Você percebe como Deus faz? Você começa a semear e começa a colher. Hoje eu quero avançar nesse assunto sobre um outro tipo de semente. Veja o que a Bíblia diz a partir do versículo 3. A Bíblia diz assim, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas, quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos ali agora para o versículo 18 do mesmo capítulo.
A Bíblia diz assim: portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, quando alguém o quê? Ouve a mensagem. Essa semente que nós queremos abordar hoje é a semente da palavra. Quando alguém ouve, quando alguém recebe a semente da palavra, a mensagem do reino, e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E quanto à semente que caiu em boa terra, você é, amado, uma boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Amém? Até aqui a nossa leitura. Amados, eu quero falar com você hoje sobre a semente da palavra. Toda esta parábola do semeador, ela dá para você ter inúmeras mensagens aqui. Muita coisa dá para extrair desse texto. Mas vamos nos ater ao detalhe da semeadura da palavra. É interessante nós vermos que, dependendo do tipo do solo, há diferentes resultados. A Bíblia fala do solo à beira do caminho, a Bíblia fala do solo raso, a Bíblia fala do solo no meio dos espinhos e, por fim, a Bíblia fala de um solo bom, um solo fértil. A Bíblia diz, amados, em Gálatas 6:7, nós já comentamos isso com os irmãos, Deus não se deixa escarnecer. Tudo o que o homem semear, isso também se fará. Sejam coisas boas ou coisas ruins. De acordo com aquilo que eu semear, eu vou colher. Aquilo que eu estiver semeando durante a minha caminhada sobre a terra, eu vou colher. Não é assim, amados. No mundo natural, no mundo emocional e no mundo espiritual, não é assim? É assim. É um princípio que Deus estabeleceu. Agora nós vemos Jesus aplicando esse princípio ao semeador. E ele vai descrevendo os diferentes tipos de solo. E ele menciona aquele à beira do caminho. É o mais distraído possível. Ontem, quando fazíamos aquela cerimônia de casamento, ali na rua Presidente Faria, eu estava exatamente nessa posição, e ali a Presidente Faria, aquele movimento, gente indo e vindo, e a noiva, o noivo, e o pessoal parava assim. Alguns paravam para olhar, outros entraram para ouvir, outros nem olharam e alguns foram embora mais depressa. É o típico caso da semente, ela está sendo lançada, a palavra, mas ela fica à beira do caminho, facilmente o diabo vem e tira. Já não aconteceu com você, o diabo tirar algumas promessas do seu coração? De repente você lembra, mas é aquela promessa que eu tive, nunca mais orei acerca daquilo, nunca mais falei, onde que foi parar aquela promessa? É um perfil de um coração mais distraído. Depois tem esse coração, esse solo, que é um solo raso. A semente, a palavra é semeada, e a pessoa diz, eu quero, eu aceito. Mas por ter um relacionamento superficial com Deus, nunca consegue frutificar. Amados, é interessante que, acho que uma forma de ilustrar isso é aquela leitura bíblica só esporádica, depende da caixinha de promessa. Qual que é a promessa para hoje, né? Ou abre a Bíblia assim, e de repente está lendo Macabeus, Eclesiástico, e achando que aquilo é a palavra de Deus. Não tem raiz, não frutifica. E depois tem o terceiro tipo de solo, em que a semente, a palavra é semeada, e a pessoa recebe, mas os cuidados dessa vida a distraem, a sufocam, e quando vê, aquela semente não germinou e não brotou. Mas existe um outro tipo de solo. Lucas capítulo 8, versículo 8 diz que é um solo bom,
é um solo fértil. Diga para a pessoa que está do seu lado, você é um solo bom. Solo fértil. É maravilhoso estar sentado ao lado de um bom solo, né? Aí está, um solo bom, um solo fértil. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Até aqui a nossa introdução sobre esse tema dessa noite, a semeadura da palavra. Veja o que a Bíblia diz em Provérbios, capítulo 4, do versículo 20 ao 22. Então, Deus, Ele estabeleceu um princípio: o que eu semear, eu vou colher. Jesus, Ele coloca esta parábola da semeadura, Ele identifica 4 tipos de solo, ou 4 tipos de posturas que eu posso ter em relação à semente da palavra, ok? E chegamos à conclusão até aqui que o nosso coração é que precisa ser um solo bom para abrigar essa palavra. Hoje de manhã eu perguntei para os amados quem lá no pré-primário, é pré-primário até hoje ainda não? Como que se chama hoje? Fundamental. Quem lá no fundamental, é do pré-primário, no fundamental não faz mais isso, acho. Plantou um feijão num copinho de algodão. Quem fez isso? Chega a tirar lágrimas dos olhos, não é verdade? Lembra do seu feijãozinho brotando, crescendo. É uma emoção tremenda, não foi aquilo? Uma coisa extraordinária. Então você tem uma pequena experiência, né, de agricultura. E eu quero usar essa sua experiência hoje à noite para aquilo que eu quero falar. Você, como um bom agricultor, você quando colocou o seu feijãozinho lá no algodão, você não ficou todo dia revirando o algodão, olhando a semente, não germinou ainda. Põe de volta, olha de novo. Você colocou lá e molhou bastante o algodãozinho, certo? Os mais aplicados, claro, porque sempre tem aquele que não põe água e não cresce nada, né? Mas os mais aplicados, você colocou uma aguinha ali. Aquele algodãozinho, mas tipifica exatamente o nosso coração, um solo bom. E a semente é a palavra de Deus. Eu preciso colocar no solo bom para que ela frutifique. Veja o que a Bíblia diz em Provérbios, no capítulo 4, do versículo 20 ao 22. Filho meu, atenta para as minhas palavras. As minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-as dentro do teu coração, pois são vida para os que a acham e saúde para o seu corpo, saúde para todo o seu ser. Mas esse texto está falando da semente da palavra. E esse texto, ele coloca 3 aspectos de como tratar essa semente. Você pode ver no final do texto, aquele que encontra, vai encontrar vida e saúde para o seu corpo. Quantos aqui nós não queremos saúde para o nosso corpo e vida? No trabalho, no ministério, nas finanças, tantos projetos. Nós precisamos da vida de Jesus em nós, não é verdade? E a Bíblia coloca agora um princípio. Filho meu, atenta para as minhas palavras. E o primeiro aspecto, quando a Bíblia diz isso, volta ali no versículo 20. Filho meu, escute o que eu lhe digo. Preste atenção às minhas palavras. Como eu devo tratar essa semente da palavra de Deus? A primeira coisa, prestar atenção àquilo que Deus está falando. Amados, Deus vem sinalizando de várias maneiras para você e para mim. De várias maneiras Deus tem se revelado. Com testemunhos, com milagres, com curas, com tanta coisa. A Bíblia diz, preste atenção. Um ouvido atento, amados, é um ouvido interessado. Amados, se nós queremos realmente usufruir dos benefícios da cruz, da obra de Jesus, há necessidade de ter um ouvido atento à palavra de Deus. Não há mais como ter um relacionamento superficial com Deus. Eu falava para aquele casal de noivos ontem, peguei um texto da Bíblia, Filipenses capítulo 2, estava falando para eles. Eu falei, para vocês terem êxito no casamento de vocês, vocês não podem ter um relacionamento superficial, como o mundo tem. Precisa ser uma aliança verdadeira. E na aliança verdadeira,
um prioriza a vontade do outro. A Bíblia diz: filho meu, atenta às minhas palavras. A Bíblia, ela nos fala que a palavra de Deus é como uma semente. Quando foi a última vez que você realmente procurou entender da parte de Deus aquilo que Ele queria dizer a você num texto? Essa semana eu recebi um telefonema, aliás, foi na quinta-feira. Quinta-feira, lembra que fez um calor tremendo? E o dia estava corrido, o dia estava cheio, isso e aquilo, vai para cá, vai para lá, como o dia de todos nós aqui. O dia não é corrido, você não faz bastante coisa, você não se admira quanta coisa você coloca num dia? Pois é, era um dia desses, e deu ali perto das 6 horas da tarde, cheguei em casa, a Verinha falou: olha, tem uma promoção de sapato, não sei onde. Está abençoada, minha filha, eu não vou, né? Vou. E ela foi com as meninas lá, e o que eu mais queria era só uma bermuda, uma meia para cá, outra meia para lá, né? E entrar numa posição horizontal por pelo menos 20 minutos. Você também gosta disso, fala a verdade, né? Bem, enfim, mas assim, estiquei assim, que aquela brisa suave, assim, a cortina balançando, silêncio na casa. É bom, né? Falta só uma limonada com um canudo comprido, assim, né? Toca o telefone, trim, trim. Aí eu leio, fulano de tal. Aí atendi: Arno, sim. Olha, é o seguinte, eu estou com uma situação que eu não sei o que fazer. Meu irmão, ele está passando por uma enfermidade muito séria e está à beira da morte no hospital. Eu não sabia para quem ligar, me lembrei de você. Você não podia fazer uma oração por ele? Posso. Eu vou visitar ele agora às 8h30, lá na UTI do hospital tal. E qual hospital tal? Tá, então bom. Então, eu te encontro no hospital. Como assim? Vou te visitar lá no hospital, você não está indo para lá? Ele ficou meio assim, aí desliga o telefone, tira a bermuda, bota a meia de novo, toma um banho, quer dizer, toma banho primeiro, depois bota a meia, limpa. E foi para o hospital. Eu estou contando isso para você, porque aí eu apliquei esse texto aqui. Foi uma coisa tão tremenda, porque veio a família, eles ficaram surpresos, porque a gente não é tão próximo assim. E assim, abalados com a notícia da enfermidade, uma enfermidade assim para a morte, a pessoa está de coma, entubada, e eles vieram com aquela cara assim de não tem mais jeito. E ali no corredor mesmo, abracei eles ali, peguei a Bíblia e li um texto que fala de uma semente, a palavra, a semente da cura divina, e ministrei para a vida deles. E a esposa falou: pastor, mas ele está muito mal. Irmã, olhe para Jesus. Mas ele está muito mal. Mas Deus tem o poder sobre essa e toda a situação. E fui ministrando a semente da palavra. Você já não esteve em situações assim? Em que tudo lhe era contrário? E você olha a circunstância: pastor, não tem jeito, a situação é de morte. Mas nós temos uma semente que se chama a palavra de Deus. E para cada situação da nossa vida, existe uma promessa, uma semente que eu preciso pegar e colocar no coração bom. Existem pelo menos 2 tipos de semente à sua disposição. A primeira, e que é talvez a que nós temos mais habilidade de lidar com ela, é a semente da dúvida. Eu duvido que isso vai acontecer. Muitas vezes o nosso coração está cheio, é uma plantação que é uma abundância, silos e mais silos cheios dessa semente. Mas existe a semente da fé, a semente da palavra de Deus. A Bíblia diz que existe um coração à beira do caminho, existe um solo superficial, existe um solo cheio de espinhos, mas existe um solo bom. Você é esse solo bom? Que independente da circunstância, você pode colocar ali dentro uma sementinha da palavra de Deus. E de repente essa sementinha começa a crescer e nascer. Tive o privilégio essa semana de estar numa lavoura que está nascendo de soja. E aí o agricultor lá, ele me mostrou: pastor, dá uma olhadinha aqui. Ó. Era um terreno assim um pouco... Um era bem fértil, outro nem tanto. E aquele brotinho de soja assim, empurrando a terra assim e nascendo. Você é esse tipo de solo que pode colocar as promessas de Deus aí dentro e você crê, independente da circunstância? E ministramos a vida deles e conversamos. A Bíblia diz:
Para que eu tenha esse tipo de semente no meu coração, primeiro, comece a ter um ouvido atento à palavra de Deus. Comece a separar algumas promessas da palavra de Deus para a sua vida. Por exemplo, o Vladimir deu um testemunho aqui sobre a empresa dele. Pastor, mas existe alguma sementinha disponível na área financeira? Existe. Abra sua Bíblia comigo, ou coloque no telão para mim Malaquias 3, o versículo 10. Malaquias 3, o versículo 10. Veja ali, fala do dízimo, que você já é doutor no assunto. Veja a segunda parte ali. Diz o Senhor dos Exércitos, e vejam, se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Amados, é uma semente poderosa que você tem. Não é uma promessa de Deus para a sua vida? É uma promessa. Amado, você já imaginou não ter aonde guardar os presentes que Deus quer te dar? Você já imaginou isso? O que significa isso? O que significa isso? Olha, o meu cofre... Não tenho cofre. Então compre um. Olha, já é pequeno, precisa de um carro forte. É pequeno, precisa comprar um banco. Eu não sei o que significa isso, mas se tem vaga para isso aqui, eu quero. Não é uma semente de altíssima qualidade? Ela não está à sua disposição. Mas o que acontece? Nós olhamos para a situação, para a circunstância, e a semente da dúvida. Mas é que, pastor, é que o senhor não conhece a minha situação, a minha realidade. Ou você pega uma semente da promessa de Deus, e o texto diz, põe lá de novo, por gentileza, o texto diz, bênção de tal maneira que você nem sequer terá onde guardá-la. É bom porque aí você pode dar para o pastor também, para o teu irmão, não tem nem onde guardar, né? Então vai distribuindo, irmão. Não é assim, amados? É assim. É uma semente que precisa ser colocada num coração. Para que esta semente germine, eu preciso estar atento à palavra de Deus. Volta ali para Provérbios capítulo 4, o versículo 20. Além de ter um ouvido atento, a Bíblia diz, o versículo 21, nunca as perca de vista. Não se aparte os teus olhos da palavra de Deus. Amados, quando enfrentamos situações de crise, situações adversas, o diabo faz de tudo para você olhar para a situação. Não é assim? A Bíblia diz, não tire os teus olhos da promessa de Deus, da palavra de Deus. Não tire os teus olhos dessa promessa, da palavra de Deus. Ontem, depois desse casamento que nós fizemos, terminou ali, já estava a noitinha, estávamos lá no centro. Aí eu falei, Verinha, vamos aproveitar, vamos ali no shopping e vamos comprar um presentinho tal de Natal. Beleza, e aquele povo cheio, shopping tal, aquela coisa arada toda. Por fim, entramos numa loja lá, a Verinha escolheu lá um presente e uma vendedora nos atendeu lá. E era uma bolsa e não sei o quê, não sei o quê. Bolsa de mulher já viu, né? Dá para ficar um tempão ali dentro daquele negócio ali. Enfim, conseguimos decidir qual bolsa comprar, né? Aleluia! E compramos o presente. Por fim, muito obrigado, tal, e fomos embora. Aí anda para cá, anda para lá, sobe aqui, desce ali. Aí passei assim, vi Casa do Pão de Queijo. Verinha, que tal uma paradinha estratégica, né? Um cafezinho com leite, sabe que ele faz aquela espuminha branca em cima assim? E tem um chocolatinho. Perfeito, né? Pãozinho de queijo na cestinha, os mini assim, olha. Verinha, acha uma mesa aqui, eu vou entrar na fila. Pá! Entrei na fila, a Verinha sentou lá. Sabe quem encontro na fila? Que ela me olhou, levou um susto, eu levei outro susto. A vendedora que acabou de nos vender a bolsa, meia hora atrás, 2 andares acima. Eu olhei assim, eu falei, que legal, então quer dizer que você compra uma bolsa, ganha de brinde um café, mas que atendimento dessa loja. Ela, mas é bom se fosse, eu não sei o quê. E aí o Espírito Santo já, plim, é você que tem que pagar o café. Eu falei, olha, é o seguinte, hoje nós vamos pagar o café para você. Você nos atendeu tão bem lá. Sério? Sério? Eu estou com fome também, não tem problema, vamos comprar pão de queijo também. E aí, só que foi demorando, e a Verinha sentada lá e viu que eu estava conversando com a mulher. Ela olhou, quem está falando e tal?
Eu já sabia a vida toda dela. Quando chegou na nossa mesa, falei, Verinha, temos companhia. Chega o café e tal. Ó, essa é a fulana. E aí ela foi falando. O irmão nas drogas, a mãe com depressão, o pai foi embora e a gerente do diabo. Um troço de louco, assim, né? E chegou assim e falou, ó, essa é a história da vida dela, Verinha. Aí você pode olhar isso, sentar e chorar. Ou começar a colocar sementinhas da palavra de Deus naquele coração. E aí começamos a ministrar, e ler esse texto, e ler aquele texto, e fala isso, e fala aquilo, e aí cafezinho, pão de... Ela comeu quase a cesta inteira, né? Estava com fome, consegui salvar uns 2, assim, rapidinho, né? E tal, e tal. Falei, agora nós vamos orar. E o shopping, aquele povo, pá, aquele negócio de louco e tal. E de repente aquela presença de Deus gostosa, aquele consolo, de repente aperta aqui assim, e Deus ministrando. Amados, a semente da palavra de Deus que Ele já te deu, ela não é só para o teu coração. Você e eu precisamos aprender a semear no coração das pessoas. Mas é uma revolução. Você tem esse privilégio. Não é maravilhoso? Foi assim Aí eu fiquei feliz. Pronto, agora eu fiquei feliz com a ida no shopping, vamos embora para casa. Né? Não é maravilhoso, irmãos? A semente da palavra de Deus, ela precisa ser ouvida, precisa ter os olhos nela. E em terceiro e último lugar, a Bíblia diz que deve haver um coração que há em tesoura. E esse talvez é o mais importante que eu quero falar com você hoje à noite. Guarde no teu coração as promessas que Deus te deu. Amados, Deus já deu promessas para você e para mim. Guarde no teu coração, independente das circunstâncias. Essa semana teve um vídeo aí, acho que, não sei quantos viram, mas eu recebi lá num link lá do Facebook, de uma mãe que evangeliza, perdoa e abençoa o assassino do filho dela. Alguém viu isso ou não? Olha, vocês estão gastando tempo no computador lá, né? Mas, enfim, bem crente a mulher, mas pense crente com letra maiúscula, todas elas, né? E ela assim, na frente de um garoto, a polícia segurando ele, e ela começa a falar. E ela diz o nome, não sei o nome do menino, mas olha, fulano, olhe para mim, olhe para mim. Eu quero dizer que eu sou filha de Deus, eu sou evangélica, eu sou crente, eu estou aqui para dizer que eu perdoo você. O que você fez? Você tirou a vida do meu filho. O menino ficou envergonhado, não queria olhar. Ele disse, olhe para mim, olhe para mim. Eu estou aqui para abençoar você. E eu oro por você todos os dias da minha vida. E a minha oração é que você se torne homem de Deus e ela vai ministrando aquele menino. Uma coisa impressionante. Como isso é possível? Só por causa de um coração que prestou atenção, que não tirou os olhos da palavra de Deus e que um coração que guardou a palavra de Deus. Por isso brotam essas coisas daquela boca. Mas a Bíblia diz que o coração, a boca fala daquilo que o coração está cheio. O que é que os teus lábios têm produzido? Palavras de vida, de ódio, de vingança? Ou palavras de perdão, de restauração e erguer as pessoas novamente? Não é impressionante? A Bíblia diz, filho, atente para a minha palavra, não tire os olhos das promessas de Deus e guarde no seu coração. Amados, uma das armas do diabo, uma das estratégias dele é arrancar a palavra de Deus do nosso coração, pelos motivos mais torpes possíveis. Não gostei desse, me ofendi com aquele, não gostei disso, não gostei daquele outro. Guarde as promessas de Deus no seu coração. Conversava hoje de manhã com uma família, estão passando por uma situação difícil de enfermidade. Uma das filhas estava conversando com eles. Vejam a semente que está à sua disposição, por exemplo, para a enfermidade física. Salmo 103, o versículo 3. Aliás, enquanto você abre esse texto, no próximo sábado, vamos ter aqui um culto de curas e milagres. Se você conhece alguém enfermo, traga essa pessoa. Se você não conhece, vá no hospital, arranque alguém lá dentro, traga aqui. Mas tem promessa de Deus. Está na hora de colocar essa semente nesses corações. Tem coraçõezinhos aí fora que estão secos, estorricados, aquilo está azedo, amargo, destruído. Está na hora de colocar ali uma semente de fé, para que possa brotar, crescer e
florescer. Veja o que a Bíblia diz no Salmo 103, o versículo 3. A Bíblia diz: é Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Está aí a semente, está aí a palavra de Deus. Bateu uma enfermidade, uma dor, uma angústia, você tem esta semente. Amados, é semente que não é geneticamente modificada, mas é resistente a todo tipo de praga, todo tipo de ataque e produz a 100 por 1. Sabe o que significa? Não só você vai ser sarado, mas você vai ser usado por Deus para sarar pelo menos mais 100 pessoas. É semente de alto padrão e está à nossa disposição. Se eu perguntar aqui, alguém está passando por uma crise, várias pessoas poderão dizer: você tem à sua disposição a semente da palavra de Deus. Essa menina que eu mencionei, um quadro difícil em casa, ela falou: pastor, eu vim trabalhar para não ficar mais triste ainda em casa. E aqui enfrento uma gerente encapetada, um troço de louco. O que eu faço? Mas nem que eu tivesse ali um cheque de $1 milhão e desse para ela, não ia resolver a depressão da mãe, o pai que foi embora e o estrago que as drogas fizeram no irmão dela. Talvez eu resolveria o emprego dela, porque ela podia comprar loja, mandar o gerente embora, mas mais do que isso não. Não é verdade? Mas o que é que nós temos? A semente da palavra de Deus. A semente da palavra de Deus. A Bíblia diz que tudo aquilo que eu semear, eu vou colher. Certo semeador saiu a semear. A minha oração é que você seja esse solo bom, e que você possa estar atento, que você possa manter os teus olhos e guardar a palavra de Deus, que são sementes, e aplicar em cada situação, em cada momento da sua vida, e que essa semente possa nascer, ela possa crescer e frutificar a pelo menos 100 por 1. Amém, amados? Você recebe essa palavra? Eu convido você a ficar em pé, por gentileza.